O Brasil registrou, na semana passada, um ataque violento ao Estado Democrático de Direito. O presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cunha, autorizou a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, sem que haja qualquer sustentação legal e formal. Fez isso porque o Partido dos Trabalhadores resolveu não aceitar sua chantagem e orientou e determinou que os seus membros do Conselho de Ética da Câmara Federal deveriam votar pela abertura do processo no Conselho de Ética contra o senhor Eduardo Cunha. E a sua decisão, sem qualquer sustentação jurídica, sem qualquer sustentação legal, foi retaliar, abrindo um processo de impeachment contra a presidenta da República. Hoje, nesta segunda-feira, o senador Elmano Ferrer, nosso conterrâneo, senador pelo Piauí, mas filho de Lavras da Mangabeira, do estado do Ceará. Eu sou exatamente o inverso. Com os piauienses me mandaram para o Ceará e sou senador pelo nosso estado, o estado do Ceará. Portanto, 30 juristas foram hoje ao Palácio do Planalto entregar um parecer mostrando a inexistência de qualquer ato jurídico que justificasse a abertura desse processo. Nós aprendemos aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional e nos bancos das nossas faculdades, de que no sistema presidencialista é necessário ter um fato jurídico para depois vir o político. Ao contrário dos sistemas parlamentaristas, que bastam apenas os fatos políticos. Porque no parlamento, ao destituir o primeiro-ministro, cai também o parlamento e são feitas novas eleições. Já no executivo, no sistema federalista, você tem a eleição direta de um presidente ou presidenta, como é o caso do Brasil, e aqui 54 milhões de pessoas elegeram a senhora Dilma Rousseff para ser presidenta do Brasil nos próximos 4 anos. E essas pessoas têm o direito da soberania popular, que deve também ser levado em consideração no processo de impeachment. E é por isso que os juristas sempre dizem, no sistema republicano presidencialista, é necessário ter um fato jurídico para depois vir o político. Já no sistema parlamentarista, o jurídico é de segundo significado. O que importa é o político. E esses juristas dizem, não se pode admitir um atentado dessa gravidade à Constituição, às normas do direito, às leis brasileiras e ao regime democrático. O posicionamento de importantes juristas do país é um grito nessa direção. Só um crime de responsabilidade pode retirar um presidente do cargo, e a presidenta Dilma não tem um ato sequer que possa configurar crime de responsabilidade. É subscrito por Cláudio Pereira de Souza Neto, diretor em Direito, Marcelo Neves, professor titular de Direito Público da Universidade de Brasília, livre docente pela Universidade da Suíça, doutor em Direito pela Universidade da Alemanha e mestre pela Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Juarez Estevão Xavier Tavares, subprocurador-geral da República, aposentado, pós-doutor pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e doutor em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Geraldo Prado, professor de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador no Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Fernando Lara Tortima, advogada, Fernanda
Laura Tortman, advogada, mestre em Direito Penal pela Universidade de Frankfurt e professora na Universidade Cândido Mendes. Doutora Rosa Maria Cardoso da Cunha, advogada, doutora em Ciência Política pelo IUPERJ. Doutor Francisco Queiroz Cavalcante, doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e juiz aposentado do Tribunal Regional Federal. Doutor Valber de Moura Agra, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor da Universidade também na Alemanha, diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais, professor da Universidade Federal do Pernambuco. Doutora Luciana Graçano, de Gouveia Melo, doutora em Direito, professora e ex-diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Gustavo Ferreira Santos, professor da Universidade Federal de Pernambuco e da Unicamp, diretor em Direito Constitucional. Doutor Marcelo Labanca Corrêa de Araújo, doutor em Direito, professor da Unicamp e coordenador do programa de mestrado da Unicamp. Doutor João Paulo Fernandes de Souza Alan Teixeira, doutor em Direito, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Flávio Crossi Caetano, advogado e professor da PUC São Paulo. Doutor Damos Filho, advogado, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. Doutor Luiz Carlos Guimarães Seixas, advogado, ex-deputado federal pelo Distrito Federal, ex-conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Renato Ferreira Moura Franco, advogado, especialista em Direito Penal. Doutor Mártius Sávio Cavalcante Lobato, advogado, professor, doutor em mestre em Direito, Estudo e Constituição pela Universidade de Brasília, membro consultor da Comissão Especial da Reforma Política do Conselho Federal da OAB. Doutor Luiz Moreira Gomes Júnior, doutor em Direito, conselheiro nacional do Ministério Público, diretor acadêmico e professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito de Contagem. Doutor Magnus Henri da Silva Marques, advogado, mestrando em Direito pela Universidade de Brasília, pesquisador no Instituto de Pesquisa em Direito de Movimentos Sociais. Doutor doutora Misabel Abreu Machado Deres, advogada, tributarista, ex-procuradora-geral do Estado de Minas Gerais e do município de Belo Horizonte, e professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais e Faculdade Milton Campos. Doutor José Geraldo de Souza Júnior, doutor em Direito pela Universidade de Brasília, professor de Direito, ex-diretor da Faculdade de Direito e ex-reitor da Universidade de Brasília. Doutor Carlos Valder do Nascimento, professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e da Escola de Magistratura do Trabalho, AMATRA, doutor pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Menelik de Carvalho Neto, professor da Universidade de Brasília, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do curso do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade de Brasília e um conjunto de outros professores e juristas, todos declaram de que não tem fato jurídico que justifique o pedido de impeachment, a não ser a vindinta, a tentativa de vingança do seu Eduardo Cunha, porque o Partido dos Trabalhadores resolveu deliberar de que votará pela abertura do seu processo de cassação na Câmara dos Deputados. E isso é fruto das 32 contas que ele mantém no exterior, que o Ministério Público do Estado da Suíça identificou, encaminhou ao governo brasileiro e aqui foi feita a denúncia pelo Ministério Público
e acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. É esta pessoa que resolve colocar em situação crítica a economia de um país que é a 7ª economia do planeta, que passa por ajustes fiscais e econômicos como passam outros países. Mas ele tem uma leitura de que quanto mais sangrar a economia brasileira, quanto mais contribuir com o desemprego do povo brasileiro, quanto mais dificultar o nosso país, mais satisfeito ele se encontra. Lamentavelmente, ele assumiu a presidência da Câmara Federal no início, em fevereiro de 2015, e neste período, as suas ações todas são voltadas para desestabilizar a economia brasileira. Iniciou com a chamada pauta-bomba, que o Congresso Nacional, no último mês de novembro, e nesse primeiro início do mês de dezembro, resolveu rejeitar, e com isso evitar um processo muito mais gravoso da nossa economia. Ao mesmo tempo, monta uma agenda para criminalizar a nossa juventude, com a chamada pauta da redução da maioridade penal. Este Senado, o Senado Federal, fez exatamente o contrário. Aprovou, por ampla maioria, um projeto de lei alterando o Estatuto da Criança e da Adolescência, determinando de que essas crianças devem ter, no mínimo, o seu ensino fundamental, o seu ensino médio e profissionalizante ao deixar o sistema especial de acompanhamento do processo socioeducativo. Nós temos clareza de que precisamos dar e assegurar a essas crianças a sua qualificação, para que, ao deixar o sistema socioeducativo, não seja vítima fácil das organizações criminosas e possam ter uma profissão e, a partir daí, contribuir com a riqueza nacional e também com o bem-estar da sua família. Já o senhor Eduardo Cunha defende e aprovou na Câmara exatamente o contrário. Essas crianças devem ir direto para os presídios, para que ali sejam aperfeiçoados no crime, na faculdade do crime, que são, lamentavelmente, os presídios brasileiros, e que possam, no dia de amanhã, não ter qualquer possibilidade de ser recuperado. Este Senado também aprovou de que esses menores que praticarem crimes hediondos, eles serão separados dos outros menores, indo para o sistema especial, para que ali não contamine aquele menor que praticou um crime de menor monta, a exemplo daquele que furtou um par de tênis ou uma jaqueta de moda, porque viu a propaganda nas novelas e, lamentavelmente, a sua família não pode ofertar aquelas modas que estão na marca do dia para que ele possa se sentir bem entre os seus pares. Esse Parlamento, este Senado Federal, com a sua responsabilidade que tem, faz exatamente diferente. Resolve criar todo um sistema diferenciado para que essas crianças se recuperem e no dia de amanhã seja inserida no seio da sociedade brasileira. E não como fez o senhor Eduardo Cunha, resolver reduzir a maioridade penal para que essas crianças vá direto para o presídio e, a partir dali, receber a sua família, o seu corpo cravado de bala, como a gente assiste todo dia nas nossas ruas. E o Brasil tem hoje a 3ª maior população carcerária, e matamos todo ano, lamentavelmente, algo em torno de 58 mil pessoas. Não tem nenhum país do mundo que tenha uma mortalidade desse patamar. Esse é o debate que o Senado está fazendo, que a sociedade brasileira está fazendo, mas, lamentavelmente, o seu Eduardo Cunha, que resolver mandar para o exterior propina para impedir que as instituições brasileiras pudessem identificar. Exatamente por isso, esses 30 juristas, com a presença muito forte na academia brasileira, na formação dos nossos advogados, dos constitucionalistas, resolveram, hoje pela manhã, entregar à senhora presidenta um parecer, mostrando de que ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Esta mulher,
que todos nós conhecemos. A senhora presidenta da República é uma pessoa de vida limpa. Ninguém acusa ela qualquer processo de enriquecimento ilícito. Não tem qualquer acusação. A sua vida é uma vida simples, transparente, e não daqueles que agem desta forma para impedir a posição de um partido que determinou que os seus pares no Conselho de Ética votem pela abertura do processo de cassação por decoro parlamentar do seu Eduardo Cunha. Lamentavelmente, muitas pessoas que são comprometidas com o Estado Democrático de Direito, em face do acirramento político que vive a América do Sul, a América Latina, esse debate tão intenso está no Chile, está na Argentina, está no Peru, está no Equador, está na Venezuela, está também no Brasil. Resolve esquecer o que nós já sofremos ao longo da nossa história para embarcar nessa tese em face de entender que é uma maneira fácil de tentar chegar ao poder, ao governo. Eu sou um daqueles que aprendi de que é preferível fazer um forte debate com a nossa sociedade, em todas as nossas ideias, e pela porta larga do voto secreto, democrático e popular, você assuma os cargos, as funções e desempenho, desde o município, os estados e a União. Nós estamos aqui, nosso senador Elmano, há 515 anos em que os portugueses chegaram no Brasil. Encontramos nossos irmãos índios, apropriamos da sua riqueza, tomamos as suas terras e matamos grande parte. E, ao mesmo tempo, a única preocupação era deixar o Brasil e levar a nossa riqueza para os cofres e o tesouro da coroa ou dos países europeus daquela época. Nós somos o único país das Américas a libertar os seus escravos, já no final do século XIX, e não fizemos a reforma agrária. Colocamos nossos irmãos negros fora da fazenda e não demos a ele qualquer instrumento para que ele pudesse produzir riqueza para manter a sua família. E somos também um dos últimos países aqui da América do Sul e da América Latina a ter as nossas universidades. A nossa primeira universidade, como todos nós sabemos, já é do século XX. E, nesta época, a Argentina já fazia a primeira reforma universitária. E, quando aqui chegou a coroa portuguesa, em 1808, 98% da nossa população era analfabeta. Apenas 2% da nossa população tinha algum conhecimento. E aqueles que tinham graduação tinham que sair do Brasil, porque aqui não tinha nenhuma universidade. E este país, em pleno século, final do século XX, início do século XXI, um grande brasileiro, o Betinho, irmão do Enfio, como ficou conhecido, fez uma grande campanha o programa Fome Zero. E esse programa dos anos 90 fez parte da plataforma Lula Presidente. E em 2003, ele assume a presidência da República, exatamente com a mensagem: quero que meu povo tenha, no mínimo, 3 refeições por dia. E este país foi o único, nos últimos anos, particularmente no século XXI, que foi excluído do mapa da fome por conta da campanha do Betinho e a sua incorporação no programa Governo Lula. O meu Ceará, o nosso Ceará, termina de publicar os seus dados e que demonstra que nos últimos 10 anos, 70% da sua população que vivia na miséria, no mapa da fome, sai do mapa da fome. E é por isso que este presidente é tão perseguido, que esta presidenta é tão perseguida, não pelo que fez de errado, mas pelas coisas que fez de bem. E é por isso que aqueles que ontem eram donos dos escravos, que não permitiam que a nossa juventude pudesse ter uma vida mais digna e que os mais pobres pediam um prato de comida, não aceitam esse tratamento, estão a serviço do golpe. Mas as instituições democráticas do Brasil, a nossa Confederação Nacional,
dos bispos do Brasil já se posicionou, a nossa OAB já se posicionou, e um conjunto de 600 entidades, nesta semana, está se reunindo exatamente para dizer a essa nação, que é a 5ª população do planeta, que nós não podemos aceitar esse golpe. Nesses 515 anos, somente a Constituição de 34 trouxe o voto direto, democrático e secreto. Mas por conta da preparação da Segunda Grande Guerra, em 37, nós tivemos a ditadura do Estado Novo e não tivemos eleições. Na Constituição de 46, após o fim da Segunda Grande Guerra, nós tivemos a primeira eleição geral nesse Brasil. Esse período vai de 46 a 64. Nesse período, nós tivemos a eleição de Getúlio Vargas, que fez as primeiras grandes mudanças do Brasil, a criação da nossa Petrobras, do BNB, do Banco do Nordeste do Brasil, lá no nosso Ceará, no nosso Nordeste, e um conjunto de outras instituições para permitir que o Brasil pudesse se desenvolver. E aqueles que fizeram a campanha contra Getúlio Vargas, que o levaram ao suicídio, são os mesmos que fizeram a campanha contra Juscelino Kubitschek. Juscelino, que é considerado outro grande presidente, teve, na campanha que o sucedeu, feita por Jânio Quadros, a campanha da vassoura, dizendo que ia varrer a corrupção do maior ladrão do Brasil, que eles diziam na época, e se você pegar o jornal O Dia e um conjunto de outros impressos da época, está lá escrito, considerava Juscelino Kubitschek o maior ladrão da humanidade, não só do Brasil. Derrotaram Juscelino, elegeram Jânio Quadros. Jânio Quadros renuncia à presidência da República, avaliando que voltaria como ditador. Não conseguiu. Essa mesma elite, esses mesmos que defendem hoje o golpe, fizeram tudo para não deixar que João Goulart assumisse o seu mandato. Brizola, o nosso ex-governador do Rio Grande do Sul, ao lado de uma série de outros democratas, inicia a campanha pela legalidade. João Goulart assume o seu mandato, intensifica as reformas de base que Juscelino tinha iniciado, mas ali passa a ter uma clareza maior. Vem o golpe de Estado de 64. Ficamos de 64 a 89, sem ter o direito de eleger nossos gestores. E em 88, com a Constituinte de 88, a partir de 89, conquistamos novamente o direito democrático de eleger nossos gestores e até de errar na eleição dos nossos gestores, mas em seguida pudemos consertar. E estamos agora em 2015. Portanto, os golpistas de hoje, quando você analisa os meios de comunicação que dão essa sustentação, são os mesmos que foram contra Getúlio Vargas e contra Juscelino Kubitschek. É preciso que os democratas do Brasil, e são muitos, que aqueles que acreditam no Estado democrático de direito, são muitos, reflitam sobre isso. E não apenas em face do momento econômico porque nós passamos. Por isso, senhor presidente, eu sou daqueles que acredito de que nós vamos superar, vamos rejeitar o golpe que pretende dar, vamos assegurar o Estado democrático de direito e corrigir os passos que a nossa economia precisa tomar. Sou daqueles que aprendi na vida, de que ninguém é dono da verdade. A verdade depende do mundo de informação que nós temos. E nós, quase todos, da minha geração, da geração do nosso presidente dessa sessão, Eumânio de Freitas, da geração do nosso professor Cristóvão Buarque. Nós aprendemos, ao longo desse período, que a melhor forma de resolver as nossas questões é através do Estado democrático de direito. Por isso, sabemos que precisamos fazer ajustes na economia, mas não se justifica um golpe de Estado como tem um conjunto de pessoas a partir do seu Eduardo Cunha defendendo no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.